Dando seguimento ao nosso canal de geopolítica e geoeconomia, hoje eu quero falar para você a continuação do outro vídeo, né? Que é por que você deve apostar contra o Brasil sempre para conseguir melhorar a sua vida e alcançar os seus objetivos e ficar melhor do que a 99% da população brasileira. Gente, é o seguinte, o Brasil... Quando surgiu a Constituição de 88, o Brasil resolveu seguir tais metas de evolução, metas que fazem, que demonstram evolução de um povo no IDH, no Gini, não sei o que lá, né? Essas coisas são importantes. Só que a realidade do país, a realidade produtiva do país, não bate com a ideia de colocar isso como uma coisa na frente de mudar a produção. Então, qual é o problema? Você tem que entender isso aí. Se você é jovem, você é velho, você tem que entender isso o mais rápido possível. Esses dados, essas coisas que são colocadas pelo governo, elas são falsificadas por quê? Porque a partir do momento que aquilo se torna realidade, para ele demonstrar, para o governo provar, esses números aqui melhoraram, só que na economia eles estão prejudicando justamente os empreendedores que iriam fazer o Brasil crescer, gerar mais emprego. É falso simplesmente pelo fato de que eles estão rolando uma dívida, eles estão rolando um endividamento. E muita gente fala hoje, né, que os jovens nunca vão conseguir comprar carro e casa. É por causa disso, né? E eu já vou entrar mais nesse detalhe, que é muito interessante a gente entender que por que você deve sempre ir no lado oposto do que o Brasil, esse Brasil que está sendo construído pelo governo, vai, certo? Quem é jovem não vai conseguir comprar casa, não vai conseguir comprar carro, não vai conseguir comprar nada, porque o governo se endividou para aumentar as suas expectativas lá nos coeficientes, né? A expectativa de vida, expectativa disso, né? Muita coisa melhorou graças à evolução tecnológica e não graças ao governo. Eles vão dizer sempre que é graças ao governo que melhorou, não é? Eles vão dizer graças ao governo, tudo melhorou, só que não é bem assim. Muitas coisas melhoraram graças à industrialização internacional. Tem coisas que são ruins da industrialização, sim. Alimento mais barato, alimento industrial, mas faz mal para a saúde, certo? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a Constituição de 88, que radicaliza nessa ideia de alcançar índices maiores em tudo, vai quebrar o Brasil. Vai ser uma quebradeira muito forte, certo? Por quê? Porque eles acham que pode usar isso aí como argumentação, né? Não, mas nós estamos fazendo o Brasil melhorar nos índices. Não tem problema quebrar. Não, mas tem problema sim. Porque eles estão extinguindo exatamente todo o esforço, né? Como eu já falei aqui em outro vídeo, né? Que eu falo sobre empreendedorismo, é uma farsa no Brasil. Todo o esforço daquela pessoa vai... O problema maior não é tu passar pelas crises. O problema é chegar uma hora e a crise ser tão forte que a pessoa não consegue mais dar continuidade naquele conhecimento que ela desenvolveu. Ou seja, o Brasil pega todo o conhecimento e todo o sacrifício que uma pessoa fez para criar uma empresa e joga no lixo, sabe, para terminar. É com o objetivo de terminar. Por quê? Porque, como eu já falei em outro vídeo aqui também no canal, o objetivo deles é fazer com que a população seja empregada dos mafiosos, dos amigos do governo, entende? Ou seja, não é para surgir novas empresas no Brasil. Então, veja só o arranjo do Brasil, né, que é uma falsa democracia, pode-se dizer assim, uma falsa democracia. Olha o arranjo do Brasil. Um país onde o governo vai comprometer todos os recursos do país para mostrar aumento em Gini, não sei o que lá, em DH, em renda per capita, que não consegue também, né? O governo vai exaurir todos os recursos do país para dizer que está melhorando tudo, enquanto ele ataca a iniciativa privada, e esses mafiosos, esses empresários bandidos aí, que são amigos do governo, vão enriquecendo.
E esses empresários aí, bandidos, vão enriquecendo, né, com isso até chegar na quebradeira final. Então, por que você tem que, sendo jovem principalmente, por que você tem que entender isso e se colocar sempre como oposição a tudo? Então, primeiro ponto, você tem que entender o seguinte: o Brasil, a educação no Brasil vai decair muito, certo? Muito mesmo. Nós estamos falando de 90%, 99% da população brasileira se tornar analfabeta funcional. E depois, a longo prazo, 50%, 60% da população brasileira se tornar analfabeta mesmo. Né? Então nós estamos retrocedendo. A educação no Brasil está retrocedendo. E detalhe, o Brasil é o país que mais gasta com educação no mundo. Como é que o Brasil pode ser o país que mais gasta com educação e que mais tem analfabetos? E está crescendo, e vai crescer muito mais. Por quê? Como eu já expliquei em outro vídeo aqui também, o governo utiliza suas artimanhas para fazer lavagem cerebral na população e fazer com que as pessoas sejam tiradas do mercado, tiradas do desenvolvimento tecnológico ocidental, da mentalidade ocidental, que é o que a China está fazendo agora. Por isso que a China dá certo. Por isso que a China está vindo instalar fábrica no Brasil. Por isso que os chineses trabalham e recebem muito mais do que o brasileiro e vai receber muito mais. Certo? Por quê? Porque o governo está deslocando a mente da população, utilizando os seus recursos, deslocando a mente da população daquilo que ia fazer ela desenvolver, aquilo que ia fazer ela evoluir, e focar em coisas que não funcionam. Só por quê? Porque o governo quer controlar a população, certo? Eles querem controlar a população no que a população pensa, no que a população faz. Eles querem controlar o povo, certo? Eles querem controlar o povo e aí eles têm que perseguir a iniciativa privada. Eles têm que perseguir a expansão da livre iniciativa, né? Porque se alguém que é pobre se torna rico, daqui a pouco se torna um burguês, aí esse cara vai trazer problema para o governo, vai trazer problema para os políticos, porque é um poder ali que surgiu que vai fazer contradição em relação às ideias dominantes deles. Então, gente, o Brasil está nessa enrascada e você que é jovem tem que entender o seguinte: você tem que aprender a se posicionar sempre no lado oposto. A educação vai piorar? Beleza, você tem que investir todo o dinheiro que você tem, que você pode investir em educação. Tudo. Tudo. Se você puder estudar e aprender tudo que existe, faça isso. Porque o país a educação vai piorar e daqui a 10, 20 anos você vai estar no nível muito acima do resto da população. Quanto mais o governo investe em educação, em universidade e tudo mais, né, para espalhar, pior fica a educação, pior fica a cultura do Brasil. Certo? Então é isso aí. Outra coisa, na parte econômica, né, você está vendo aí que abrir um negócio no Brasil é realmente pedir para ser perseguido pelo governo, certo? Abrir um negócio no Brasil é pedir para ser perseguido pelo governo. Então, o que você vai fazer? Você não vai abrir um negócio, mas você vai estudar muito antes de começar um negócio. Você vai estudar muito, você vai ter que procurar muita coisa, você vai ter que entender como é que funciona todo o sistema empresarial, você vai ter que estudar a história antiga do capitalismo, como começou nos Estados Unidos e tudo mais. Você vai ter que ter uma biblioteca na sua casa, você vai ter que ler muita coisa para poder entender como é que funciona o capitalismo e no momento certo, na hora certa, colocar uma empresa, geralmente quando o governo cometer todos os erros, né, que é o que nós estamos chegando nesse momento de novo, do governo cometer um monte de erro, do governo arrebentar com o país. E aí, provavelmente, vai ser uma oportunidade. Outra coisa também, se você pode colocar o seu dinheiro num investimento seguro, como a poupança, por exemplo, é uma coisa interessante no Brasil por causa dessas mudanças drásticas que acontecem, porque a Bolsa de Valores do Brasil é extremamente volátil e perigosa e a gente está vendo que até o PCC está lá dentro, né? Ou seja, o crime organizado entrou dentro da Bolsa de Valores. Então, o Brasil é um país onde investir numa empresa, investir nas empresas através da Bolsa de Valores, se tornou extremamente arriscado. Então você vai botar seu dinheiro aonde? Se você botar, faz os cálculos aí, põe na poupança, quanto máximo você puder. Né? Aliás, eu acho que existem famílias aqui no Brasil,
né, né, esse é o segredo do Brasil, né, de algumas famílias ricas aqui no Brasil que já estão há muitas décadas vivendo só de poupança. Põe tudo que tem lá, vai botando tudo, né? Eu não estou dizendo assim, ó, que você vai botar uma pequena quantidade e vai conseguir viver disso aí qualidade. Não é. Mas a taxa de juros no Brasil tem uma tendência de aumentar cada vez mais e a poupança vai acabar se valorizando, viu? Então, por que você vai se arriscar investindo no Brasil se você pode colocar na poupança e a poupança é mais garantida, né? Não é 100% garantida. Então, é isso aí. Essas são algumas dicas que eu posso dar para você, né, para você entender como é que o Brasil funciona, né, e tudo tem base, viu? Quem vê aqui, assiste os outros vídeos do canal, vai saber disso. Eu não estou tirando isso aqui de nada, né? Quem apostou contra o Brasil em todos esses momentos, inclusive o real, historicamente perdeu para o dólar. Tá vendo só? Quem apostou no real, viva o real, a nova URV, não sei o que agora a moeda do Brasil, quem apostou contra o real, ganhou também, cara. Ou seja, historicamente tá aí, ó. Quem apostou nas revoluções do Brasil se deu mal também, ó. Quem apostou nessa do Lula aí, por último, né? Só quem é bandido, né? Só quem é ladrão e participou lá da corrupção. Mas quem apostou nessa revolução do Lula de 2013, desse socialismo, de aprofundar o socialismo, tá aí, ó. Tá aí o resultado, cara. Ou tu entendeu que tu tem que tirar vantagem desse sistema corrupto e tu tem que tirar vantagem, né? Quando eu falo assim, quando eu falo tirar vantagem, colocando dinheiro na poupança porque eles vão gastar, eles vão roubar e os juros vai aumentar, e aí tu tem que ser esperto para botar o dinheiro na poupança, e ao mesmo tempo o Brasil é tão grande que não quebra porque eles podem rolar dívida. Seja esperto, cara. Investe tudo na tua educação e coloca o dinheiro na poupança, que você vai ver que as coisas vão fazer mais sentido e você vai estar mais alinhado com a realidade do Brasil, e você só vai investir depois que você tiver muito conhecimento mesmo. Então, por esse vídeo é só. Te espero no próximo vídeo, geopolítica, geoeconomia, nesse canal. Te vejo na próxima. Até mais. Tchau.